Olá, pessoal! Vamos começar a nossa disciplina didática geral. Eu sou a professora Shirley. Esse material ele foi produzido para os alunos de licenciatura em Letras, Inglês, licenciatura em Matemática e licenciatura em Informática do Instituto Federal do Amapá. O tema de hoje é Tendências Pedagógicas no Brasil. Estou utilizando como referência o livro Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítica e Social dos Conteúdos, do José Carlos Libani. Para começar, vamos entender o que é uma tendência. Bom, o tema da nossa aula são tendências pedagógicas, então é importante compreender de fato o que é uma tendência. Uma tendência pedagógica, ela é o quê? Um direcionamento comum onde alguém vai seguir um determinado caminho, um determinado comportamento. Esse comportamento eu vou chamar de agir. É essa tendência pedagógica que vai levar o contexto educacional a seguir as diretrizes de uma determinada tendência e que caminho essa tendência pedagógica vai percorrer durante a sua execução. Analisando a história da educação, nós tivemos diversas formas de prática pedagógica, perfil de professor, perfil de aluno, perfil social de formação, e nessa diversidade ela se apresenta em diferentes contextos. Se analisarmos, por exemplo, a educação do século XVI até a educação do século XXI, a educação de hoje, existe aí nesse período histórico diferentes maneiras de pensar a educação. Cada uma seguiu aí uma conjuntura política, econômica e social que a escola vai desempenhar de acordo com o tempo. Então vamos lá, vamos analisar essa imagem, essa ilustração, onde aqui vocês podem perceber a figura de um professor. Esse professor, observem, a sala de aula, o piso da sala de aula, o professor está um degrau acima desse piso. Isso significa, nessa concepção, que o professor está no nível, olha aqui, no nível diferente dos alunos, representando aí uma concepção de autoritarismo, de autoridade, certo? E os alunos enfileirados, desenvolvendo as atividades escolares, e outros aqui nessa fileira da frente com uma feição demonstrando que estão recebendo um ordenamento do professor ou até mesmo um castigo. Ainda acima, um outro aluno aqui desempenhando alguma atividade ou até mesmo um castigo referente à não execução de algum ordenamento do professor. Pois bem, essa análise, ela nos permite perceber que essa postura ela é totalmente aceitável do ponto de vista da época em que essa imagem representa o modelo de educação de um determinado período. Embora a imagem apresente aspecto negativo, não cabe fazer essa análise nesse momento. O importante é compreender que nesta imagem existe uma prática pedagógica, existe um perfil de docente e existe aí um perfil de aluno. Na imagem seguinte, o professor ele está aqui no mesmo nível em relação ao piso, ele está no mesmo nível, não há uma distinção, um degrau que separe o professor do aluno. E os alunos desenvolvem atividades e estão organizados de maneira bem aqui compartilhada no sentido de que essa educação, esse modelo, esse formato atende a uma determinada perspectiva educacional. E o que isso significa? Significa que a palavra tendência ganha sentido. Por quê? Porque uma tendência pedagógica vai revelar o comportamento,
vai revelar o perfil de educação, vai revelar quais são as características formativas que essa tendência pedagógica tende a executar para uma determinada educação. Então, Libânio, ele vai trazer no seu livro duas concepções, duas tendências pedagógicas. Quais são a tendência liberal e a tendência progressista? Nós vamos estudar a tendência pedagógica liberal. Esse liberal, pessoal, não tem sentido de avançado, democrático, aberto. É pelo contrário. Lembra lá na história um economista chamado Adam Smith. Adam Smith propagou no mundo inteiro uma concepção de liberalismo. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. E o que era o liberalismo? O liberalismo ele foi uma doutrina que defendia a liberdade privada. Que liberdade é essa? Uma liberdade pautada na iniciativa privada, onde a iniciativa privada deveria ter aí a liberdade de buscar pela sua própria riqueza sem intervenção do Estado. Dessa forma, os sujeitos eles são responsáveis pela sua ascensão social, pela produção do capital e a busca da sua riqueza. Na verdade, essa concepção do Adam Smith nada mais é do que uma justificativa ao sistema capitalista, onde foi possível, a partir dessa ideia, a divisão de classe. Afinal, quem é que vai ascender socialmente? Aquele que detém capital. E o liberalismo ainda prevê, ou melhor dizendo, justifica essa ideia, dando ao Estado uma intervenção mínima em relação a essa liberdade econômica da iniciativa privada, ou seja, o Estado deveria intervir o mínimo possível para que então o próprio mercado regulasse a riqueza e a divisão social de classe. E o que tem a ver a escola com tudo isso? A escola, neste sentido de uma tendência pedagógica liberal, a escola tem função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Com isso, a escola vai começar aqui a atender uma perspectiva de mercado, uma perspectiva política e econômica, que é o que acontece na escola até os dias de hoje, mas de forma totalmente distinta. Então, a tendência pedagógica liberal ela é dividida em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Vamos ver aqui cada uma delas, qual é a função do professor, do aluno, o papel da escola e como está dividido aí os conteúdos pedagógicos em cada uma dessas tendências pedagógicas. A tendência pedagógica liberal de cunho tradicional, pessoal, lembra aí, quem é que traz essa vertente para o Brasil? Lá no século XVI, os jesuítas trouxeram um modelo de educação europeu, primeiro dividido em duas partes, em dois momentos. O primeiro momento, que era uma educação cristã, voltada aí para os índios e para os filhos dos colonos, onde a ideia é catequizar e ensinar a doutrina cristã, e um segundo momento, uma educação voltada para os filhos da burguesia, cuja ideia é preparar esses filhos dos burgueses para desenvolver papéis na sociedade. Então, essa característica ela vai permanecer no Brasil por um longo período. E qual é a característica da tendência tradicional? A característica foi acentuar o ensino humanístico com ênfase na cultura geral. O que foi esse ensino humanístico? É o ensino das concepções de moralidade e de ética, né, dentro da perspectiva burguesa, e a cultura geral também está relacionada ao ensino dos conhecimentos científicos e intelectuais. O papel do professor na educação tradicional é de autoridade e disciplina. Aqui, o professor ele vai ser aquele que vai vigiar os alunos, desenvolver a sua autoridade na sala de aula e, além disso, vai
conduzir a educação a partir das suas concepções de moralidade e de ética. O aluno vai ser um receptor passivo inserido no mundo que ele irá conhecer somente pelo repasse das informações. Ou seja, essa educação aqui, tradicional, principalmente no início do século XVII, ela vai permanecer aí com a concepção de que o aluno é aquela folha em branco e o professor vai depositando informações e ele vai só recebendo essas informações. Os conteúdos, eles não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Então, é o que se aprende na sala de aula é válido e aquilo que está sendo executado na sala de aula deve responder a uma avaliação centralizada, centrada no trabalho, onde aqueles que vão atingir o resultado podem ser premiados e aqueles que não atingirem podem ser punidos. É uma característica bem forte aqui da tendência pedagógica liberal, a punição. A metodologia utilizada é referente, ou melhor dizendo, a metodologia utilizada aqui é baseada na memorização, na repetição, em livros, tá? Onde há uma instrução bastante programada e esse tipo de educação tradicional existiu por um longo período no nosso. Já a tendência renovada progressivista, pessoal, ela tem como grande referência John Dewey, que foi aí um filósofo, um pensador, um estudioso da educação, que desenvolveu a concepção de que o aluno ele não deve ser um sujeito passivo no contexto escolar, mas o contrário, deve ser o centro do processo e ativo. Com isso, deve-se acentuar o papel do aluno na sociedade. E como isso deve ser feito? Deve ser feito a partir de uma prática docente, onde o professor é o facilitador do processo. E sendo facilitador do processo, o professor tem a oportunidade de auxiliar o aluno no seu desenvolvimento livre e espontâneo. Com isso, o aluno deve buscar conhecer e experimentar. Aqui nasce a ideia do aprender e aprender fazendo. John Dewey, ele é defensor da ideia de que a educação, ou melhor dizendo, para se atingir uma educação significativa em que o aluno desempenhe um papel social, é necessário 3 condições. Quais são? Projeto, pesquisa e experimentação. Além disso, essas 3 condições elas precisam estar relacionadas com a sala de aula. É claro que a tendência renovada progressista, ela não está inserida dentro da educação tradicional. Ela nasce aí no século XIX a partir dos movimentos em prol aí de uma educação mais humanística, no sentido de garantir o papel do aluno na sociedade. Então, os conteúdos eles são estabelecidos pela experiência. É a experiência que vai garantir essa retomada, ou melhor dizendo, a condição do aluno como um sujeito ativo e reflexivo nessa educação. O foco da avaliação é na qualidade e não na quantidade, e no processo e não no produto, que é bem diferente da educação tradicional, onde o foco era no produto. Aqui, pessoal, nós temos a renovada não diretiva. Como o próprio nome sugere, não diretiva está relacionado com as ideias de Carl Rogers, onde ele é um psicólogo e deve-se considerar no contexto educacional o desenvolvimento da pessoa. Com isso, a característica é desenvolver a formação de atitudes. A escola deveria se preocupar mais com os problemas psicológicos dos seus alunos do que com os pedagógicos, ou seja, a questão pedagógica, a matéria, a disciplina, ela ficaria em segundo plano. E o papel do professor aí é facilitar essa condução, auxiliar os alunos no desenvolvimento livre e espontâneo, no sentido de garantir
aí as suas condições emocionais, o seu controle socioafetivo, o seu controle, o seu autocontrole, e o aluno buscar conhecer e experimentar a partir do aprender fazendo, o seu autoconhecimento. Com isso, os conteúdos da escola, eles são estabelecidos pela experiência de forma secundária. Eu chamo a atenção aqui, de forma secundária, ou seja, o mais importante aqui não é a matéria, e sim o desenvolvimento de atitudes, o autoconhecimento, a autorrealização do aluno. Também é focado na qualidade e não na quantidade, e o foco é no processo e não no produto. Igualmente, a renovada progressivista, não diretiva aqui, mais uma vez, está relacionado, o aluno vai trazer o interesse por um determinado conteúdo e o professor vai desenvolver essa habilidade em sala de aula. Aqui, pessoal, cabe uma reflexão. Será que essa tendência pedagógica renovada não diretiva, ela deu certo? Qual seria a implicação dessa tendência pedagógica no contexto escolar? Então, pensem aí. É possível fazer essa ligação entre as condições psicológicas e sociais e deixar para segundo plano a matéria? Como isso pode ser visualizado no nosso cotidiano? Pensem, reflitem e vamos responder essa questão posteriormente. A tecnicista. Bem, a tecnicista ela já é uma educação, uma tendência pedagógica do século XX, mais propriamente ela ganhou força em 1960, na década de 60, cuja característica é a preparação para o mundo produtivo e mercado de trabalho. Tecnicista, técnica, onde quem é aqui o centro do processo todo educacional? Não vai ser nem o professor, nem o aluno. Vamos entender isso. Primeiro, o papel do professor é um especialista, técnico, administrador do ensino. E o aluno vai desenvolver habilidades e competências para o mercado de trabalho. Portanto, ganha força aqui na tecnicista quem é o centro de todo esse processo. É o produto, a produtividade, o mercado de trabalho. Portanto, a avaliação vai ser no foco, no resultado e no fazer científico e prático. O fazer científico a partir da instrução programada de perguntas e respostas, e o fazer prático seria o aluno saber executar muito bem alguma coisa relacionada à sua profissionalização. Portanto, a tendência pedagógica liberal tecnicista, ela foi muito importante para atender ao mercado de trabalho e a demanda aí profissional. Por quê? Porque é o auge do desenvolvimento econômico no Brasil na década de 60. Pessoal, aqui nós concluímos as tendências pedagógicas liberal, que em síntese divide-se em tradicional, renovada, progressivista e não diretiva e tecnicista. A nossa próxima aula vamos estudar as tendências pedagógicas progressistas. Tenham todos aí uma boa semana, bons estudos e fiquem em casa, protejam-se. Um grande abraço a todos.